Bom, pessoal, hoje vamos dar início à terceira aula do módulo de neuroanatomia e vamos falar um pouco sobre vascularização encefálica. O sistema nervoso central, ele é composto por estruturas nobres e especializadas, certo? As quais possuem um elevado metabolismo e, por tal características, elas necessitam de um elevado fluxo sanguíneo e constante para que possa manter esse aporte nutritivo elevado. Levando em consideração essa característica, é inaceitável uma parada, mesmo que momentânea, desse fornecimento sanguíneo. Vamos falar agora um pouco sobre a vascularização arterial do encéfalo. O encéfalo é irrigado pelas artérias carótidas internas e pelas artérias vertebrais, ambas originadas no pescoço, onde, no entanto, não dão nenhum ramo importante. Na base do crânio, essas artérias formam um polígono astomótico, mais conhecido como polígono de Willis, de onde emergem as principais artérias responsáveis pela vascularização do cérebro. As artérias responsáveis pela vascularização encefálica possuem paredes mais finas se comparadas a outras partes do organismo, o que as tornam mais propensas a hemorragias e aneurismas. Vamos falar um pouco agora da carótida interna, certo? A carótida interna é um ramo direto da carótida comum e ela penetra na cavidade craniana por meio do canal carotídeo localizado no osso temporal. Ela atravessa o seio cavernoso no trajeto vertical com dupla curvatura, que é representado pelo sifão carotídeo. Em seguida, a perfura a dura máter aracnoide próximo ao sulco lateral, onde estão seus ramos principais, que são a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Além desses dois ramos, ela também emite outros ramos, que seria a artéria oftálmica, responsável pela irrigação do bulbo ocular, a artéria comunicante posterior, responsável pela anastomose com a artéria cerebral posterior, e a artéria corióide anterior, responsável pela irrigação dos plexos corioides e da cápsula interna. Bom, vamos começar agora a vascularização arterial do encéfalo com um foco nas artérias vertebrais. As artérias vertebrais, elas são ramos das artérias subclávias que ascendem por meio dos processos transversos das vértebras e adentram no crânio por meio do forame magno. Elas percorrem a face ventral do bulbo e se unem na altura do sulco bulbo contínuo para dar origem à artéria basilar. Certo? As artérias vertebrais, ela emitem alguns ramos, certo? Que são responsáveis tanto pela irrigação do cerebelo quanto da medula. Os responsáveis pela irrigação da medula são os ramos espinhais posteriores, os ramos arteriais espinhais anteriores, e responsáveis pela irrigação do cerebelo são as artérias cerebelares inferiores e posteriores, mais conhecidos como a paica. A artéria basilar, ela dá o ramo. Seu ramo principal seria a artéria cerebral posterior direita e esquerda, mas ela também emite alguns ramos, como a artéria cerebelar superior, a artéria cerebral infero-anterior, que seria a AICA, e a artéria labiríntica, ou artéria do labirinto, responsável pela irrigação do quinto nervo craniano e o oitavo. Bom, aqui temos uma imagem que resume o que acabamos de falar, certo? Vamos agora para identificar algumas estruturas que nessa imagem dá para ver. Temos aqui a artéria vertebral direita e esquerda, emitindo alguns ramos. Um deles seria a espinal anterior e a artéria cerebelar inferoposterior, que seria a paica. Ascendendo mais um pouco, nós podemos identificar no sulco bulbopontino a formação da artéria basilar. A artéria basilar emite alguns ramos, um deles seria a artéria do labirinto, que é responsável pela irrigação do quinto e do oitavo nervo craniano. Nós temos também a artéria cerebelar superior, as artérias cerebelares infero-anterior, que seriam a AICA. Aqui temos a artéria cerebral posterior, fazendo a sua anastomose com a artéria cerebral média, por meio da artéria comunicante posterior. Nessa imagem temos uma vista mais generalizada de todas as estruturas. Temos a artéria vertebral, ramo da artéria subclávia. A artéria vertebral ela dará alguns ramos, como o espinal anterior, os espinais radiculares, ou os espinhais, e a artéria cerebelar posto-inferior, que seria a paica. No sulco bulbopontino, você tem a união nessas duas artérias vertebrais para dar origem à artéria basilar. Na artéria basilar, nós temos a formação da artéria cerebelar inferior anterior, infero-anterior, que seria a AICA, a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior, que fará anastomose com a artéria cerebral média
por meio da artéria comunicante posterior. Aqui nós temos a artéria carótida interna, certo? Que dará ramos tanto à cerebral média como à cerebral anterior. A cerebral anterior se comunicará com a artéria cerebral anterior contralateral por meio da artéria comunicante anterior. Da artéria carótida interna, a gente ainda tem alguns ramos, como a artéria oftálmica, a coroide, que será responsável por estruturas adjacentes, como o bulbo ocular e o plexo coroide e a cápsula interna. Bom, aqui temos o polígono de Willis, que corresponde a uma rede de anastomoses, composto por artérias cerebrais anteriores, a artéria comunicante anterior, a artéria cerebral média, a artéria comunicante posterior, a artéria cerebral posterior e a porção proximal da artéria basilar. Dentro desse polígono de Willis, emergem ramos tanto centrais, responsáveis pela irrigação de substâncias mais profundas, como do diencéfalo, núcleos da base e cápsula interna, como ramos corticais, responsáveis pela irrigação do córtex e substância branca. Nessa imagem, nós podemos identificar as áreas correspondentes à irrigação de cada artéria do polígono de Willis. A artéria cerebral anterior, ela irriga a face medial de cada hemisfério, desde o lobo frontal até o sulco parieto-occipital, certo? Ele também irriga a parte superolateral de cada hemisfério. Já a artéria cerebral média, ela é responsável pela maior parte da porção lateral de cada hemisfério. Já a artéria cerebral posterior, ela é responsável por irrigar parte do lobo temporal e o lobo occipital. Aí nós temos os ramos centrais provenientes do polígono de Willis, que aí nós temos os grupamentos anteromedial e anterolateral. Nós temos os grupamentos posteromedial e posterolateral. Além disso, nós temos as artérias corióideas anterior e posterior, responsáveis pela irrigação do núcleo caudado, e da região posterior inferior do núcleo lentiforme, a gente tem os ramos tálamo-estriados. Esses ramos penetrantes provenientes do polígono de Willis são responsáveis pela irrigação dos núcleos da base, da cápsula interna e do diencéfalo. O suprimento sanguíneo das meninges geralmente está relacionado com o suprimento sanguíneo da camada externa da dura mater, em vez da camada interna da aracnoide ou pia mater, que não requerem um grande suprimento sanguíneo. O suprimento arterial da parte encefálica da dura mater tem como artéria principal a artéria meningea média. Essa é a maior das artérias meníngeas. Surge da primeira parte da artéria maxilar e passa entre as raízes do nervo auricular temporal. Ela se divide em ramos entre a dura mater e o crânio. Alguns ramos sobem para o vértice e outros para a região occipital. Uma outra artéria também importante é a artéria meningea acessória. Ela pode se originar da artéria maxilar ou meningea média. Ela entra na cavidade do crânio através do forame oval e supre o gânglio trigeminal, a dura mater e o osso. A drenagem venosa é feita principalmente pelas veias meníngeas, que vão incluir as meníngeas médias, que atravessam o assoalho da fossa média do crânio, e as veias diploicas, que são divididas em 4 troncos principais: as diploicas frontais, diploicas temporais anteriores, diploicas temporais posteriores e as veias occipitais. As veias emissárias também se destacam. Elas atravessam as aberturas do crânio e fazem conexões entre os seios venosos intracranianos e as veias extracranianas. Bem, continuando a aula, vamos iniciar agora o assunto sobre seios venosos da dura mater.
Os seios da dura mater formam uma rede complexa de canais que drenam sangue venoso do encéfalo e dos ossos do crânio. Situam-se entre as camadas meningea e endosteal da dura mater. São revestidas pelo endotélio e não possuem válvulas, e suas paredes são desprovidas de tecido muscular. A maioria dos seios tem secção triangular e suas paredes, embora finas, são mais rígidas do que as veias e geralmente não se colabam quando seccionadas. O sangue proveniente das veias do encéfalo e do globo ocular é drenado para os seios da dura mater e destes para as veias jugulares internas. Os seios dispõem-se sobretudo ao longo da inserção das pregas da dura mater, distinguindo-se os seios em relação com a abóbada craniana e com a da base do crânio. Os seios da abóbada craniana são os seguintes: seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio transverso, seio sigmoide e seio occipital. Já os seios da base do crânio são os seguintes: seio cavernoso, seio intercavernosos, seio esfenoparietal, seio petroso superior, seio petroso inferior e plexo basilar. Nessa imagem podemos observar os seios da abóbada craniana e nessa outra podemos ver os seios da base do crânio. Quando tratamos da vascularização venosa do encéfalo, devemos considerar que o leito venoso encefálico é maior que o arterial e, portanto, a circulação venosa é mais lenta. A drenagem segue caminho desde as partes superficiais e profundas até alcançar os seios da dura mater, chegando então principalmente às veias jugulares internas. Iniciemos com o sistema venoso superficial. Esse sistema é responsável pela drenagem do córtex e substância branca adjacente. Anastomoses formarão troncos venosos, as veias cerebrais superficiais, e desembocarão nos seios da dura mater. Dentro desse sistema superficial, existem ainda 3 grupos: superior, médio e inferior. As veias superficiais superiores drenam as faces superolateral e medial dos hemisférios, alcançando então o seio sagital superior. As veias superficiais médias vão drenar a face lateral e medial, levando sangue para o seio cavernoso. Destacam-se ainda as veias anastomóticas superior e inferior. A superior, ou ditrolar, conecta o seio sagital superior e o seio cavernoso. A veia anastomótica inferior conecta a veia cerebral superficial média ao seio transverso. Destaca-se ainda a veia cerebral profunda média, que drena a região insular, junta-se às veias cerebral anterior e estriada para formar a veia basilar, que seguirá para a veia cerebral magna. Fechando a parte superficial, as veias inferiores são responsáveis pela metade inferior da face dorsolateral de cada hemisfério e de sua face inferior, seguindo o trajeto para os seios da base, isto é, petroso superior e cavernoso, e o seio transverso. Por fim, falamos do sistema venoso profundo. Nele, elencamos 3 veias: a veia cerebral interna, veia tálamo-estriada e a veia corióidea. A veia cerebral interna é responsável pelas partes profundas, tais como o corpo estriado, o diencéfalo e a cápsula interna do hemisfério e plexo corióide dos terceiro e quarto ventrículos. A veia tálamo-estriada recebe tributárias do núcleo caudado e tálamo. Já a veia corióidea recebe veias do hipocampo, fórnice, corpo caloso e estruturas adjacentes. Os venosos da dura mater. Secção sagital: seio intercavernoso anterior, seio intercavernoso posterior, plexo basilar, seio petroso inferior. O seio petroso inferior drena diretamente para a veia jugular interna, através do forame jugular. Sigmoide, seio transverso, seio petroso superior, seio occipital, seio reto, veia cerebral magna, seio sagital inferior, seio sagital superior, foice do cérebro, tenda do cerebelo, foice do cerebelo, seio reto, confluência dos seios, seio esfenoparietal, um corte transverso da base do crânio, seio sagital superior seccionado através da foice do cérebro, e o seio sagital inferior seccionado, seio sagital superior seccionado, seio sagital inferior seccionado.
temos aqui a veia oftálmica, o seio cavernoso, seio esfenoparietal, vindo do osso esfenoide até a porção parietal do crânio. Temos a veia cerebral superficial média, temos os seios intercavernosos anterior e posterior, temos o plexo basilar, petroso inferior, o petroso superior, seio transverso, veias cerebrais posteriores, seio reto, confluência dos seios, onde todos drenam, seio sigmoide, que vai, e a veia petrosa.